Olá, pessoas de luz, que bom estar aqui com vocês. Que bom ver vocês novamente. Depois de um tempo, estamos retornando aqui e agora com novidade. O programa Etc e Tal por Fatal, onde nós, eu, meu produtor, Laércio e convidados, estaremos juntos todas as quintas-feiras com vocês. Nós vamos fazer um programa voltado ao autoconhecimento, voltado a você, falando de você, das suas dores, das suas cores, dos seus sonhos, dos seus objetivos, de tudo que se relacione à pessoa humana. Vamos falar de desenvolvimento humano, gestão das emoções, motivação, entre outros assuntos, autoestima, que é o tema de hoje, tá? E estaremos juntos todas as quintas-feiras, tá bom? Hoje, então, vamos começar falando sobre autoestima, a contramão da solidão. E hoje nós temos um convidado, daqui a pouquinho nós vamos debater juntinho com o Roberto Stivanelli, que também trabalha com desenvolvimento humano, foi meu aluno, é meu aluno e me ensina muita coisa. E já já ele está aqui para falar com a gente, tá bom? Então, começando o tema de hoje, a gente pensou em falar sobre a autoestima. Pessoal, o que é autoestima? É uma avaliação que a pessoa faz de si próprio, né? Mas a autoestima, ela vem de dentro. Ela começa dentro de você, é de dentro para fora, né? Ao contrário da vaidade. Então a gente não pode confundir vaidade com autoestima. E ela é uma experiência subjetiva, que pode ser acessível a qualquer pessoa, certo? Através de relatos verbais, comportamentos que a pessoa tem. Ter autoestima é gostar de si próprio, é amar-se, tá? E isso começa pelo autoconhecimento, quando você se conhece. Muito bem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: empreste-se às outras pessoas, mas só se dê a si mesmo. Empreste-se às outras pessoas, mas só se dê a si mesmo. Por quê, gente? Porque quando a gente se dá por inteiro, nós não estamos preparados ainda, e a gente sempre cobra algo em troca. Então é preciso ir devagar. Igual aquela música de Almir Sater e Renato Teixeira, que diz assim, ó: cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E é isso. Ando devagar porque já tive pressa. Olha só. A pressa, né? Dizem que é inimiga da perfeição. Mas no mundo corrido de hoje, nós esquecemos de muita coisa, né? Esquecemos até das pessoas que estão próximas da gente. E hoje eu pergunto para vocês: você se sente sozinho? Você já se sentiu sozinho, mesmo estando no meio de uma multidão? Por exemplo, se você sai andando na Avenida Paulista, tem um monte de gente ao seu lado, mas você não conhece ninguém, e às vezes você se sente sozinho. Se você estiver andando e eu pergunto a você, quem é a pessoa mais importante para você nesse momento?
que você me responde? Com certeza você vai responder: é a minha mãe que está em casa, é a minha esposa, é o meu marido. Mas, na verdade, a pessoa mais importante para você, naquele momento, é quem está do seu lado. É por isso que a gente precisa emprestar-se para as pessoas, né? A gente precisa pelo menos dar atenção para as pessoas. E a gente está vivendo num mundo tão em correria, tão corrido, que a gente às vezes se esquece desses pequenos detalhes. Tem uma palavra que eu gosto muito, e essa palavra é significância. A gente precisa dar significado e importância para a nossa pessoa, para poder significar e dar importância para os outros. Quem será que te dá importância hoje? Para quem você dá importância hoje? É muito interessante a gente olhar para trás e perguntar assim: hoje eu sou melhor do que ontem? Quando eu me vejo no espelho, eu gosto do que eu vejo? Vou dar um tempinho para você pensar nisso, tá? De 0 a 10, o quanto você se ama. Enquanto isso, daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou chamar o nosso amigo Roberto Stivanelli para estar com a gente, tá bom? Para a gente conversar mais sobre autoestima, a contramão da solidão. Eu sou a Vânia Tempone, aluna do Fatal atualmente, faço coach com ele, então estou sempre aprendendo, sempre adquirindo conhecimento para ter mais qualidade de vida, ajudando a nossa maneira de viver com positividade as coisas. Procurei aqui ele, que eu tinha visto falar, do coach, uma amiga me indicou, e daí vim conversar com ele. Ele falou: vem frequentar as aulas, venho toda semana, gosto muito. Ele é muito prestativo e é muito bom aqui também. O grupo que nós fizemos uma amizade que parece mais uma família, gente. E temos sempre o que aprender. E ele sempre com muita atenção para ajudar, para tirar nossas dúvidas. Muito bom frequentar aqui. Pois é, eu sou o Sebastião, faço aula com o Fatal já há cerca de 2 anos. Eu acho muito legal a gente ver essa matéria de coaching que tanto ensina a gente, esclarece a gente sobre tantas coisas que veio, que a gente passou, que estamos vivendo hoje e o que vem pelo futuro. É uma coisa assim que a gente passa a ficar mais esclarecido sobre o universo, sobre Deus, sobre a energia, sobre o autoconhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo, como redirecionar a nossa vida e assim vai por aí afora. E a gente, cada vez que a gente vê, a gente percebe que mais a gente sabe que não sabe nada e tem muito mais ainda para a gente aprender. É isso aí. Eu sou Maria Tereza Servazzi Stefanelli, faço aula com o Fatal há 1 ano e meio e mudei muito com as aulas deles. Me ajudou muito a lidar com as minhas emoções, aprender muita coisa e é ótimo. Eu não quero parar de fazer. Meu nome é Helena Erucuota. Eu participo aqui toda quarta-feira dessa aula que o Fatal nós temos o privilégio de tê-los toda semana
E com gratidão a gente vê o quanto ele é importante na nossa vida, a respeito, porque ele nos ensina o que nós temos de importante na nossa vida. E isso gera em nós a nossa mente, faz com que a gente faça coisas maravilhosas. E isso ele está ensinando toda quarta-feira. Parece pouco, mas cada aula ele ensina o valor que temos, o que somos, o que podemos fazer. Oi, gente, estamos de volta. Estamos de volta aqui no nosso primeiro programa e hoje com o convidado Roberto Stivanelli. Ele que é uma pessoa maravilhosa que trabalha com desenvolvimento humano, recursos humanos e foi meu aluno e também é meu professor, porque vocês vão ver só. Não estou falando balela não, hein? Ó, eu aprendo mais com ele do que ele comigo. Pode ter certeza disso. Roberto Stivanelli, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, abordando esse tema, né? Falar do ser humano é sempre falar de um universo, né? Tamanho é a grandeza do ser humano e o que envolve a existência humana, né, Fatal? Vamos começar abordando uma questão da solidão, né? A solidão, ela tem na sua origem latina e o significado dela é só saindo do mundo, saindo do seu mundo, né? E isso requer uma reflexão. Se você for analisar a palavra solidão, ela nos mostra três aspectos, né? O primeiro é inicialmente só. Você vem ao mundo só. Em segundo lugar, o li, que nos reporta a lidar com isso. E dão é o que nos dão pelo relacionamento. Então, fazendo uma conjuntura ali, podemos dizer assim, que nós temos que aprender que somos só, como lidar com isso, com aquilo que nos dão, não é? Pelo relacionamento. E aí advém todos os mistérios que envolvem o ser humano, toda a grandeza, né? Que cada ser humano é tratado como um universo, né? E como a gente vem só, a gente não vem como um manual de como funciona, né? Com certeza. E aí o que acontece? A gente tem que, por si só, ir descobrindo como é que a gente funciona. E aí é a importância que entra o seu trabalho para nos ensinar como é que nós devemos lidar com essa questão. Aprender como nós funcionamos para termos uma qualidade de vida equilibrada, alegre, feliz, e como saber, nesses momentos que a vida nos coloca, como lidar com esses sentimentos que normalmente nos traz algo, de certa forma, desagradável, e precisamos desse apoio de como saber como tratar a questão, né? Olha que legal. Eu disse no começo que vocês iriam se surpreender. Ele ensina muita coisa pra gente. É uma cultura em pessoa, né? Roberto, tudo que você falou aí eu achei maravilhoso, é muito bacana, mas eu pedi para que o pessoal, os nossos telespectadores, nossos ouvintes, eles dessem uma nota para quanto eles se amam. Agora eu pergunto a você, de 0 a 10, Roberto, que nota você dá para você, quanto você se ama?
Olha, Fatal, para a gente descobrir o quanto a gente ama, falando de mim, no meu caso, eu demorei muito tempo. Por quê? Porque esse aspecto, ele nos reporta a nossa maneira de vida, como você, aonde você nasceu, qual era a sua cultura. Exatamente. Não é? E isso envolve, demanda tempo de convivência, aquilo que nos sujeita nos relacionamentos, a gente vai descobrindo aos poucos isso. Na né? verdade é muito complexo, É né, Roberto? complexo, porque o ser humano, ele muda de repente de pensamento, de atitude. Exatamente. Porque é tão fácil a gente dar uma nota 10 para a gente hoje e amanhã você acordar e falar assim, poxa, mas aquilo que eu fiz lá atrás, esse que é o problema, hein? Aquilo que eu fiz lá atrás, ou então o meu hoje não está legal, então a minha nota hoje é 8. Né? Então, às vezes essa questão de você dar uma nota para você hoje pode não ser a nota que você deu para você lá atrás e pode ser a nota que você não vai dar para você lá na frente, lá no futuro. Exato, eu ia chegar ali, porque de repente você está vivendo um momento feliz e nesse momento você vai se dar 10. Exatamente. Não é? Mas Tá vendo, a felicidade em si, ela tem os seus momentos, né? A gente não consegue ser feliz o tempo inteiro, devido aos desafios que nós temos nos nossos dia a dia, no relacionamento, enfim. A vida, ela nos traz surpresas todos os dias. Com certeza. E se você pegar num desses dias que você não está feliz, você vai te dar uma nota baixa. Eu diria, o correto no meu modo de entender, para dar uma nota, você tem que ter um pouquinho de consciência dessas coisas e entender que, como você não é o tempo todo feliz e nem infeliz o tempo todo, eu diria que a gente tem que dar uma nota na média, não é? Eu daria uma nota 8. Muito bom. Porque a felicidade você tem que trabalhar para que ela ocorra na vida da gente. Se você tem que sair em busca de conhecimento através de relacionamento, de convivência, não é? Uhum. E isso tudo é que vai te ensinar o quanto você pode se dar em uma nota de se achar na grandeza ou não, na autoestima, para falar do quanto você gosta de você mesmo. Mas é importante a gente ter essa consciência e mesmo que você acha estranho falar, né, como eu me amo, né, sou meio Exatamente, estranho essa situação, né? É que, na verdade, se a gente não se amar, pelo menos um pouquinho, ou na média, acima da média, como é que a gente pode amar os outros, né? Exato. A pessoa comum, né, ou seja, aquela pessoa que não liga muito para se descobrir a pessoa que ela vai ter um pouco de dificuldade para falar de si. Porque é difícil, Fatal, você falar de você mesmo. Exatamente. Falar de outras pessoas não é tão difícil quanto falar da gente mesmo. Por quê? Porque você tem que lidar, de certa forma, com o que você é. Com o seu ego também. Exatamente, porque você talvez pensa que você é uma coisa e de repente alguma situação que aparece na sua vida mostra o contrário daquilo que você achava de você mesmo. Às vezes você pensa que você é algo importantíssimo para alguém e na verdade você não é lá essas coisas. E às vezes você pensa que você não é nada e você é tudo para outra pessoa. Cada pessoa, né, Roberto? Eu acredito isso. Cada pessoa tem
um modo diferente de demonstrar o quanto se ama e quanto ama os outros. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é mais ou menos assim: se um dia eu tiver que me amar menos para te amar mais, nesse momento eu desisto de nós. O que você acha disso, Roberto? A gente tem que ter sempre a consciência dessas mudanças que ocorrem com a gente, porque a nossa verdadeira significância existencial está no se dar em relação ao outro, não é? Porque na verdade, Fatal, tudo que nós falamos e pensamos tem um reflexo na pessoa do outro. Exatamente. Porque nós, de alguma forma, nós estamos interligados emocionalmente, em sentimentos, em energia, enfim. Nós fazemos parte de um complexo meio existencial onde a gente não conhece tudo, aliás, não conhece praticamente nada. A gente vai descobrindo essas coisas no dia a dia, na busca, no interesse e em busca de conhecimento, para saber como nós funcionamos, né? E aí entra o seu trabalho, um magnífico trabalho, né? E de dar subsídios para que a gente acaba descobrindo como o ser humano funciona na prática e a grandeza que é o ser humano, né? Tanto, né, que, mais uma vez eu repito, nós somos considerados um universo, porque nós nascemos de uma forma nós viemos ao mundo, mas não temos consciência da nossa responsabilidade existencial. Nós não temos um manual onde nos ensina que é isso ou é aquilo. A ciência, aos poucos, vem criando esse manual. Temos que aprender na raça. Exato, mas nós temos que desbravar a nossa própria existência, né? Ou seja, ir descobrindo por si só. Isso em determinados momentos é dolorido demais, não é? Com certeza. Porque de repente você vai descobrir uma emoção, vai descobrir um conhecimento da pior forma possível. Porque no meu caso, vou falar de mim, eu nasci no sítio, Fatal. Olha que legal. Eu nasci no sítio, em meio à natureza, e o conhecimento que os meus pais tinham era um conhecimento de pessoas comuns, simples. Então ele nos passou aquilo que ele tinha como realidade, como verdade do certo ou do errado. Mas na verdade, esse é o início, né? Mas a descoberta de si mesmo é você que vai ter que, no seu dia a dia, conforme a idade vai passando, a sua convivência vai acontecendo, né? Você vai fazendo essas descobertas, né? E a grandeza disso tudo está no interesse de cada um saber como você funciona. Se você não tiver, se dispor a conhecer, embrenhar nesse mundo de conhecimento, você acaba passando pela vida sem saber quem é você, pelo menos um pouquinho. Porque a fundo, a gente acaba não sabendo de fato a totalidade da grandeza que somos nós, né? Por isso que eu falo que sempre a gente aprende muito, absorvendo as coisas, prestando atenção no seu comportamento, nas palavras, como você ouve as palavras. Como, por exemplo, o seu filho, ele entende as emoções, né? Como é que ele entende um não quando você diz um não para ele, né? E como é que essa pessoa cresce, né? Então, a autoestima, gente, é uma coisa que é de dentro. Muitas pessoas, durante esse tempo que nós vivemos, né, de pandemia,
de reclusão, da gente ficar em casa e de ficar ausente do trabalho doméstico e tudo mais, muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim: nossa, que solidão, que solidão, que solidão. Gente, solidão é quando você se afasta de você mesmo. O que nós tivemos, e todo mundo passou, foi por uma solitude forçada, né? Que não foi escolhida. Mas, quando você está consigo mesmo, tem gente que durante essa solidão que as pessoas viveram, né? Elas souberam lidar tão bem com isso que até desfrutaram dos seus negócios ainda mais, né? Correto. E assim, o interessante é a gente saber que solidão e solitude são duas coisas diferentes, né? E autoestima é você se amar pelo menos como você ama o seu próximo, para você poder se doar, né? Se emprestar, colocar o seu lado self, seu lado servidor para as outras pessoas também. E para isso precisa se autoconhecer, pelo menos, como diz o Roberto, um pouquinho. A gente nunca vai se conhecer totalmente. O que você sabe hoje, amanhã pode ser uma coisa ultrapassada já. O que você tem conhecimento hoje, até sobre você, pode ser que amanhã você pense diferente. E é preciso, assim como você acorda, escova os dentes todos os dias ter um olhar para si. Pelo menos um pouquinho do dia, você voltar para si mesmo e falar assim, por exemplo, será que essa atitude que eu estou tendo está correta? Será que eu estou sendo correto comigo mesmo? Né? Será que eu não estou infringindo os meus próprios valores? Será que as minhas emoções estão de acordo com o que eu sou, na verdade? Né? Então, isso é autoconhecimento, é se conhecer. De fato, é importante a gente, embora muitas vezes se encontra desmotivado, né, por fatos que ocorrem no nosso dia a dia, mas é importante cada um de nós termos a consciência que temos que ter o nosso empenho, o nosso esforço pessoal para ir em busca de motivações no qual a gente acaba superando essa falta de amor por nós mesmos, né? Que às vezes a gente desvaloriza a gente mesmo além do que o normal, que em determinados momentos da vida acaba acontecendo essa baixa estima, né? Especialmente quando a pessoa não tem conhecimento de como proceder, aonde buscar essa autoestima para superar esses momentos deficitários na emoção da gente, né? E aí é importante a gente ter esses subsídios, né? O conhecimento, um apoio que possa nos servir para fazer com que nós superemos esses momentos, que é inevitável em determinadas situações. Por mais consciência que a gente tenha de estar motivado, de vamos dizer assim, não deixar a peteca cair, como diz na gíria, né, sobre a emoção, tem os momentos de fraqueza fatal, é próprio do ser humano isso, né? Exatamente. Mas é importante a gente saber onde buscar essa motivação para nos reerguer na emoção. Boa. Né?
Eu sempre comparo a motivação com uma bolinha de tênis, né? Uma bolinha de tênis, você pegar ela e ficar batendo, maravilha, né? Se você para de bater, ela para de pular. Então a motivação também nós precisamos todos os dias estar a encontrar algo que nos motive, que nos faça levantar da cama, né? E trabalhar e viver, né? Falando um pouquinho de mim nesse sentido, eu atravessei momentos na minha vida de depressão, sabe? Sim. E aonde eu fui encontrar essa motivação? Tentei várias situações, pessoas tentaram me ajudar de N formas, né? Mas aonde eu me encontrei para poder sair dessa crise depressiva? Numa leitura. Uma amiga nossa trouxe 2 livros, né? E eu comecei a ler um desses livros, não me encontrei, não me achei nessa leitura. Aí, no outro, foi a chave que me tirou dessa crise. Até o autor desse livro é o Lauro Trevisan. Ah, legal. E esse livro, o título dele era O Poder Infinito da Sua Mente. E para esses momentos depressivos, nem todos gostam do assunto, mas o assunto que aborda esse livro, o tema desse livro, tem milhões de livros, vamos dizer assim, que aborda isso, que é você se motivar a buscar uma autoestima para você ver a grandeza que você é. E nesse momento da minha vida eu estava indo em busca disso. E como a gente é um mistério, né, Fatal? O que acontece? Quando você sai da sua naturalidade, do que é comum socialmente falando, e você acessa uma outra realidade fora do que é comum, as pessoas começam a te olhar de outra forma, não é? Exatamente. Então, o que acontece nesse sentido? Esse livro, ele veio mostrar para mim o quê? O lado positivo da vida, né? Porque a pessoa, quando se encontra numa depressão, ele vive 90% da negatividade de pensamentos e sentimentos. O seu mundo se torna obscuro, triste, infelizmente é essa a realidade. E se a gente não tiver um esforço pessoal da gente mesmo, e indo em busca de uma solução, né? Porque falando, né, as pessoas no ímpeto de querer ajudar você, né, quando você está nessa forma, você houve milhões de coisas aí, mas como a solidão e a depressão, elas são, de certa forma, as parceiras, né? Uma te joga para a outra, o que acontece? Você fica desmotivado e nada do que é proposto como sugestão, você acaba não aderindo, não se interessando, vamos dizer assim. E o conselho para quem tem essa questão depressiva, baixa estima, é buscar em si mesmo o despertar no interesse pelo lado positivo da vida. No meu caso foi uma leitura, e a partir daí eu me encontrei por aquilo que eu estava indo em busca. A leitura abriu essas portas para mim. E aí veio, né, eu aproveitei que eu comecei a adentrar esse mundo aí da positividade. Eu fiz um curso de parapsicologia também. Maravilha. Que abriu mais ainda as portas do conhecimento para entender o que se passava comigo, não é? Porque sozinho a gente
A vida nos coloca em situações que você, por não conhecer que aqui existem essas realidades, você fica confuso e fazendo ideia de uma coisa irreal. Porque se você não tem noção do que existe aquela realidade, quando a vida te coloca diante dela, você não sabe o que fazer. Que é o caso de você, em meio à multidão, se sentir só. Exatamente. Não é? Exatamente. Você se isola de uma tal forma de você mesmo, que você acaba não encontrando saída e nem explicação por sentir dessa forma. Exatamente. Não é? E aí é que é importante a gente ter pessoas com um certo conhecimento nessas áreas, para ir dando opiniões, sugestões, né, para que a pessoa tenta em si se encontrar nas sugestões que são dadas, né? Tudo é conhecimento, gente. Vamos dizer assim, quando você se encontra num beco sem saída, vamos dizer assim, em termos emocionais, existem muitas coisas que podem te ajudar. Uma conversa com um amigo, uma leitura, de repente você pode ver nos meios sociais algo que está acontecendo como um ensinamento que venha te fazer bem, mas acima de tudo, tem que haver um esforço pessoal, né? E aí reporta para a autoestima. E esse esforço pessoal é muito importante. Querer, né? Exato, de querer sair da situação, né? E tudo na vida custa alguma coisa, não é? Sim, com Você certeza. vai fazer qualquer mudança, vai implicar em custo para você. É tempo, é esforço, é conhecimento, é financeiro, enfim. Sim. Tudo tá atrelado a esse mundo do qual nós vivemos. Mas é um esforço que vale a pena, né? Porque nós estamos entrando numa era agora. Na sua fala, eu estava aqui pensando e lembrando de um cliente meu que me procurou porque era muito tímido, Roberto. E a timidez fazia essa pessoa a se sentir só. Olha só que interessante, né? E aí nós fomos na causa desse problema da timidez e tudo mais. E a causa era lá na infância, sabe? E aí nós resgatamos isso, ressignificou isso, e hoje é uma pessoa super comunicativa, faz amizade até na fila do açougue, do banco. Então, assim, a timidez tem muito a ver também com as pessoas se sentirem solitárias, né, Roberto? E eu acho que esse tema é fantástico, é tema assim para a gente poder trabalhar mais vezes até. Com certeza. Né? E eu fico assim muito grato pela sua presença, de estar aqui no nosso primeiro programa, junto aí com o nosso diretor Laércio, da TV Pérola. Estamos aqui. Maravilha. Vamos estar aqui todas as quintas-feiras, às 19h, ao vivo, para vocês, sempre com um tema interessante, tá? Quero convidá-los também para conhecer o Coach by Fatal, o Coach Grupo, que nós temos todas as quartas-feiras. Mas, Roberto, fica o convite aqui. Quando você quiser voltar, volte com a gente. Eu não disse para você que a gente ia aprender muito com ele? Vocês viram que eu quase nem falei, né? O homem não deixa a gente falar. Roberto, prazerzão, muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa família, né, do Coach by Fatal, porque você nos ajuda muito, tá? E eu convido você, vem para cá, vem para a gente, tá? Fica com a gente, autoconhecimento, gestão de pessoas, gestão das emoções, vamos trazer muitas novidades para vocês, tá bom? Fique com a gente. Eu agradeço a oportunidade e vou estar sempre disponível para a hora que você quiser fazer um convite para a gente voltar, Fatal, será um prazer. Falando, né, reiterando o convite do Fatal, venha conhecer esse trabalho maravilhoso que o Fatal está fazendo,
vai valer a pena. Garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Muito pelo contrário, vocês vão ganhar muito em conhecimento, em superação, como superar os seus problemas emocionais. Fatal é fatal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Roberto. E olha, o importante é você, tá? Você é o mais importante. Cuide-se, se cuide e cuide dos outros, que são importantes e significativos para você, tá bom? Obrigado por você existir, estar com a gente. Um beijo no seu coração e até breve. Gratidão. Valeu.